boa noite, sejam todos bem-vindos. Esqueci de botar meu fone, deixa eu ver se eu consigo acionar aqui ainda. Para que vocês... Melhor, vejam se me ouvem bem, se me veem bem. Para que a gente possa começar essa nossa live, que tem muito a dizer, tem muito a dizer. O nosso convidado já está aí aparecendo, né? Um convidado mais do que especial, tem muito a acrescentar, se eu não me engano. É a primeira vez que nós receberemos um sacerdote aqui numa live. Nós já interagimos, né, com alguns sacerdotes aqui, mas acho que não fiz live ainda com nenhum. E fico muito feliz de estar aqui participando. Acho que ele chegou a mencionar, né? Alguma vez alguém falou lá na página dele, entre um ciclo de palestras lá que ele tinha montado na paróquia dele, no evento. Falaram assim, doutor Felipe vai lá. Ele marcou, não, doutor Felipe não vai não, mas é uma possibilidade. Eu falei, bom, então vamos pensar nisso aí. E, enfim, estamos em clima de festa, apesar de todas essas dificuldades, né, que nós enfrentamos nesse ano. Afinal de contas, estamos aí caminhando para comemorar o Natal de Nosso Senhor Jesus Cristo, e Ele tem muito a nos dizer na live de hoje. Dou as boas-vindas a todos vocês, já dizendo que a live com a Samia vai rolar em algum momento. Ela está com alguma dificuldade nos horários, claro, tem um monte de coisa lá para ela fazer, mas vai sair, eu já estou conversando com ela, tá, gente? Fiquem tranquilos. Vou chamar aqui o nosso convidado mais do que especial de hoje, para que a gente possa conversar sobre esse tema caríssimo para todos nós. Deixa eu colocar aqui. Foi. Vamos lá, vamos ver se vai funcionar. Opa! Olá! Olá, padre! Boa noite! Olá! Boa noite, seja bem-vindo. Muito obrigado pela tua presença, viu? Sua bênção. Deus abençoe. Obrigado pelo convite e pela oportunidade de falar sobre um tema tão importante, né? Sim. Um tema que é muito profundo, né? E tem tudo a ver com esse ano que a gente tem vivido, assim, de uma maneira especial, né? Sim. A gente tem visto as pessoas desesperadas, a gente tem visto as pessoas desestimuladas ou desanimadas, entregues, né? E acho que fazer uma live agora nesse final de ano para falar sobre essa obsessão por uma vida sob controle, ela tem tudo a ver com todos esses efeitos colaterais aí desse ano que veio para nos trazer de volta para a realidade aí de alguma forma, né, padre? Acho que é importante você se apresentar também para a galera te conhecer, saber onde você faz o teu trabalho. Aí, às vezes tem uma galera que está do teu lado e não sabe também, né, do teu trabalho, então é uma boa oportunidade. Eu sou o padre Carlos Magno, sou da Diocese de Petrópolis. Atualmente eu coordeno a parte catequética da Diocese, eu sou coordenador da catequese diocesana e sou vigário em Teresópolis, na paróquia São Pedro, em Teresópolis. E tem outras coisinhas, mas não precisa falar. Não gosto de falar que eu sou somente padre. Padre, tá bom. Somente tá padre. Certo. Já diz muita coisa, né? E, padre, você obviamente tem acompanhado aí essa rotina que mudou tudo, né, na nossa vida, na própria missa. Nós chegamos a ter um momento muito duro aí para nós católicos, né, em que nós fomos privados de participar da missa presencialmente e tudo mais. E você, com certeza, como sacerdote, né, como diretor espiritual de muita gente, e nas próprias confissões, deve ter experimentado um pouco do que foram os efeitos aí dessa pandemia e desse ano difícil de uma maneira geral, porque tiveram vários outros desdobramentos, né? Esse ano foi um ano de muito medo de doença e um ano também financeiramente ruim para muita gente, um ano de afastamento, de distanciamento nas famílias, enfim. Então, isso tudo deve ter aparecido para você de uma maneira muito peculiar, né? Que acompanha essas pessoas, que sonda ali o coração dessas pessoas. E como você viu isso nas pessoas, essa repercussão nas pessoas esse ano? Assim? Logo depois que começou a pandemia, né? E na Itália começou-se o fechamento das igrejas, né? Eu sou muito bélico, né? Da minha personalidade, não é só do meu temperamento, é da minha personalidade.
o enfrentamento e tal. Mas diante de algo novo, a gente fica estremecido, né? E eu, logo que começou a acontecer aqui, muitos médicos procurando a gente, né? Falei, ó, temos que parar um pouco para criar protocolos e tal. Mas rapidamente eu voltei, falei, temos que voltar com a missa. E aqui na nossa diocese foram 70 dias sem missa. Dia 30 de maio nós voltamos com a Santa Missa, né? E foi uma prova de fogo, né? Foi uma prova de fogo porque a maioria dos católicos, né, infelizmente, não tem uma vida interior, uma vida de fé bem formada, né? Não tem, não cresce para dentro, né? Não cresce para dentro, né? Uma fé muito exterior, né? De camisa de Nossa Senhora, de terço, de medalhinha e tal, mas não é uma fé que cresce para dentro, né? E eu creio, né, que Deus, ele tem um propósito, né? Se ele permitiu que ficássemos sem missa pública, ele tem um propósito e é nos preparar para o martírio, né? De pensar que há anos atrás, poucos anos atrás, meio século atrás, né? Quantos católicos, após a Segunda Guerra Mundial, ficaram sem missa? Alguns ficaram no campo de concentração e mantiveram a fé ali, né? Quantos católicos, né? Na África, na Ásia, no Oriente Médio. Eu acho que travou. Travou um pouquinho, mas já estou ouvindo tua voz novamente. Já voltou. Tá bom. Eu vou ligar o 4G. Vamos ver, né, nessa transição do 4G, galera, se ele volta aqui, senão eu chamo ele de volta, não tem problema não. Foi, Olá. foi, Foi? foi. Eu liguei o 4G que Mais melhorou. garantido, né? Então, nós temos vários católicos pelo mundo que têm dificuldade no acesso à Eucaristia, né? Eu lembro Sim. que um dos documentários que eu vi, que tocou muito meu coração na época do seminário, foi de um padre chegando no Moçambique, e quando ele estava para descer do avião, tinha assim, 10 mil pessoas esperando ele, e ele não conseguiu, ficou minutos lá sem conseguir pisar no chão, porque o pessoal carregava ele no alto, assim, que temos um sacerdote para celebrar a Eucaristia e atender a confissão. Então, de alguma maneira, para nós, aqui do Ocidente, né? A África também está na parte da África está no Ocidente, né? Mas para nós, onde o número de sacerdotes é um pouco maior, né? Europa, nas Américas de uma maneira geral, né? Nós não estávamos acostumados com isso e Deus permitiu para que nós nos compadecêssemos dessa dor dos outros e nós nos questionarmos, né? Aonde está a nossa fé? Se a nossa fé está bem fundada, né? Se a nossa fé está firme para enfrentar alguma coisa que pode acontecer a qualquer momento, né? Pode, sei lá, um governo mundial impedir a gente de ter missa, né? E o padre ter que ficar escondido, e etc, etc, etc. Ficar celebrando de casa em casa escondido. A gente vai manter a nossa fé ali através das nossas devoções, da vida interior, ou nós somos muito dependentes ainda, né? Depender da Eucaristia é muito bom, né? Mas nessas questões extraordinárias, né? Vocês me entendem que estão escutando, nós temos que pensar, né? Se a minha fé estava madura para enfrentar, não estava. Se não estava, o que eu fiz depois disso para que ela seja aprofundada, né? Uma coisa me assustou muito, doutor Felipe. O medo, o certo medo diante da morte, ele é normal, né? Diante da dor, do sofrimento, Cristo chorou também, né? Quando Lázaro morreu, ele chorou, né? Diante da sua morte iminente, ele transpirou sangue, né? Então, certo medo diante da morte é normal porque Deus nos deu a vida, a gente não quer abrir mão dessa vida, né? Mas a maneira irracional que muitos de nós, né, reagimos à possibilidade da morte demonstrou que nós não temos fé no céu, né? Nós não temos fé na ressurreição e isso desestabilizou muita gente. Às vezes a pessoa achava que ela tinha uma fé e diante da dor, da morte, do sofrimento, ela se viu estremecida, ela vai se questionar se ela tinha fé ou não tinha fé. Sim. Isso é uma questão
é engraçado, né? Como ela confronta todos nós de alguma forma. E essa o confronto com a morte, né, em algum momento, assim, ele é de fato um confronto também com as verdades, né? Uhum. Porque a gente vê o quanto as pessoas estão acostumadas a caminhar assim no automático, né? E isso é um convite, né? Essa desatenção é um convite para que você se disperse mesmo naquele mundo mais sensível, naquele mundo Uhum. mais palpável, né? Uhum. Então você vê pessoas que estão ali com a sua rotina, né, consumida pelos seus afazeres, e obviamente que a gente tem que se dedicar aos nossos deveres do dia a dia, mas muitas vezes é uma vida quase que instintiva, de busca de evitar o sofrimento e procurar ali o que nos agrada, né? Então, Uhum. geralmente a gente vai caminhando desse jeito e a gente vai andando meio que no automático na vida, sem perceber a dimensão que aquilo ali tem, né? Uhum. Eu fiz agora a experiência do eixo, né? Do curso do Ítalo Marcilli agora há pouco tempo, e foi sensacional a maneira como ele falava de como a nossa vida acontece de alguma forma, né? O que faz essas coisas acontecerem no nosso dia a dia, essas, essas, esse drama do nosso dia a dia acontecer, né? Essa sucessão de coisas que acontece. E a gente, de fato, em algum momento, a gente lida com aquilo que a gente chama de acaso, que na verdade é aquilo que vem de uma de uma consequência distante que a gente não consegue, de certa forma, controlar, é aquilo que se apresenta para nós durante o dia, que foge, entre aspas, do nosso controle, do nosso planejamento, e aquilo que seria as necessidades do dia a dia, né? Aquilo que a gente vai lidando ali de forma natural, como aquilo que deve acontecer, né? Aquelas coisas instintivas. E a gente precisa entender, na grande maioria das vezes, que aquilo de concreto que aparece para nós, ela é a nossa vida, né, concreta aparecendo para nós, ela é essa consequência daquele acaso do dia a dia, daquelas coisas que vão repercutindo de tudo que está acontecendo à nossa volta e a gente nem percebe que está vindo, e um pouco daquilo que a gente tem que escolher fazer, Uhum. né? Então a gente tem um elemento imprevisível da vida, que é aquilo que vai se apresentar para nós em algum momento, e a gente tem a nossa resposta àquilo, que é a nossa obrigação diária e aquilo que nós conseguimos controlar, aquilo que nós conseguimos atuar, o nosso trabalho que a gente impõe ali, aquela realidade que nos vem apresentada, né? E se a gente não sabe caminhar no meio termo disso, a consequência é ruim para os dois lados, né? Uhum. A pessoa que não está aberta ao acaso, não acaso como a aleatoriedade, porque a gente entende que acima de nós está um Deus que Isso. controla tudo e que no campo da nossa liberdade nos permite que certas coisas Uhum. aconteçam. Isso. E esse acaso incontrolável, né? Se a gente olha para a nossa vida só desse ponto de vista, a gente corre um sério risco de viver na ansiedade, né? Uhum. No desespero, que é aquela coisa do meu Deus, eu não sei o que vai acontecer amanhã, né? Então, uh, a minha vida é um caos, a minha vida é essa coisa aleatória, essa roleta russa acontecendo todo dia. E do outro lado, se a gente vive pela ótica da necessidade, daquilo que eu tenho que fazer, né, daquilo que é o controlável, a gente vai ter realmente essa vida extremamente angustiada e obcecada pelo controle, né? Essa Uhum. vida extremamente apegada ali a esse sentimento, a esse apego mesmo, né? Uhum. Aquilo que de certa forma está sob a nossa visão. E a consequência disso acaba sendo a ansiedade, né? Essa Isso. Isso. incapacidade de contar com um dia após o outro, né? Então são efeitos colaterais bastante claros Uhum. assim que ficaram na cabeça na vida das pessoas esse ano. Tem um diálogo no Senhor dos Anéis, né? Entre o Gandalf e o Frodo, que é assim, né? O Frodo falou assim, eu não queria que isso tivesse acontecido na minha época, né? Ele falou assim, olha, não cabe a nós decidir isso, né? O que cabe a nós decidir é fazer aquilo que nós podemos fazer com o tempo que nos é dado, né? Trazendo agora para o campo da teologia, da mística, né? Santa Teresinha dizia que para amar a Deus nós só temos o hoje, o agora, esse instante, né? E cada instante que nós temos é uma oportunidade única
Eu não posso amar mais Deus no passado, lá no começo da live, né? Aí eu poderia estar mais dedicado lá no começo da live, ter ligado o 4G. Já passou, não tem como eu amar mais Deus no passado, né? Não tem como eu falar assim, eu vou amar Deus assim que acabar a live, eu vou pegar o meu texto, rezar, me ajoelhar aqui na beirada da minha cama. Não tem como. Eu só tenho o hoje, o agora, né? E fazendo isso que eu estou fazendo, que eu sou sacerdote, estou transmitindo aquilo que eu devo transmitir, é agora que eu tenho para amar a Deus. Eu não sei, eu estou numa casa que eu não conheci o arquiteto, né? Eu não sei quem fez. Geralmente as obras de igreja antiga nem arquiteto tinha. Pode ter uma infiltração aqui em cima de mim na caixa d'água, a caixa d'água cair na minha cabeça. E eu não vou ter controle disso, né? Eu posso, sei lá, ver uma infiltração, chamar alguém para consertar, né? Eu entro no carro, né? Eu tenho um controle, embora eu goste de correr um pouco, né? Tinha vocação para a Fórmula 1, né? Mas eu tenho controle sobre o meu volante, eu não tenho controle sobre um cachorro que talvez pode atravessar e fazer o carro capotar, um outro carro de uma pessoa que não dormiu direito e está desatenta, mexendo no celular e batendo no meu carro. Eu não tenho controle disso. Mas uma coisa eu tenho controle, uma única. É fazer o que eu devo fazer na hora que eu devo fazer, que é agora, que é amar a Deus. É isso que eu devo fazer. E isso eu tenho controle, é o único controle que é me dado. Agora, nesse instante, eu posso amar a Deus. E ninguém pode me impedir disso. Nem o padre da minha paróquia, que talvez é ruim, nem o médico que me atendeu mal, nem o prefeito que me proibiu ir para a igreja. Ninguém me tira essa única liberdade que eu tenho, que é amar Deus agora. O resto, nós temos que confiar na providência de Deus, né? E Cristo, ele brincava muito com essa questão do relógio, né? Vós não sabeis a hora, só o Pai sabe a hora, né? E em uma passagem muito específica, né? Quando eles ficam pedindo sinais, o sinal já foi dado. E vai ter dado um outro sinal, que é o sinal de Jonas, que era a ressurreição dele, né? Mas quando Lázaro morreu, né? Ele demora 4 dias para chegar lá, né? Ele estava 3 quilômetros de onde ele estava até Betânia, ele estava em Jerusalém para chegar um dia, um pouco menos de um dia de caminhada, né? Mas pedagogicamente, Cristo não quis chegar ali na hora que Marta queria, porque Marta, ela é caracterizada pela agitação, ela é dada ao controle. Enquanto Cristo estava na casa dela, ela, ao invés de aproveitar a presença de Cristo, estava fazendo muitas coisas. Olha, eu tenho que carregar o mundo nas costas. Ela era uma pessoa boa. Marta era uma pessoa boa. Ela não era má, né, Cristo? Você se lasque para lá que eu vou cuidar das minhas coisas. Ela queria acolher bem Cristo. Mas ela se preocupou tanto com o acolhimento externo que se esqueceu de acolher Cristo no coração. E Maria, né, irmã de Marta, estava sentada ali, né, escolhendo a melhor parte, aquela que ninguém pode tirar de nós, que é a fé. Olha, naquele momento eu estou diante de Cristo, né, diante do próprio Cristo, escutando Ele, sentado aos pés dele, né, nutrindo aquilo no meu coração que ninguém pode me tirar, que é a fé. Quando o irmão morreu, Maria não aparece, né, nesse evangelho. Ela estava em casa, né, em casa. E Marta, quando vê Jesus chegando, ela vai com toda aquela agitação interna, com toda aquela inquietação, com toda aquela obsessão. Se o Senhor estivesse aqui, isso não tinha acontecido, né? Quer dizer, o Cristo ia controlar toda a situação para que a morte de Cristo, para a morte de Lázaro não acontecer. E Cristo falou assim: você não acredita na ressurreição? Eu acredito na ressurreição do último dia. Quer dizer, Marta não tinha entendido que Cristo tem controle de tudo. Se ele quisesse lá, por causa da onisciência dele, da onipresença, lá de onde ele estava, ele poderia ter impedido a morte de Lázaro, né? Ele não fez de uma maneira pedagógica, né? Porque a morte todos nós enfrentaremos mais cedo ou mais tarde, né? E há algumas obsessões, né, que o homem contemporâneo carrega. Uma delas é essa, porque nós tiramos, Felipe, a morte de perto de nós, né? O meu avô, ele trabalhava na roça e tal, mas ele tinha as tábuas lá guardadas, caso fosse necessário fazer um caixão, né? Tinha as tábuas lá para fazer o caixão, e o corpo era arrumado em casa. Eu sou do interior de Minas, né? O corpo era velado em casa, com as crianças brincando em volta do corpo, né?
pessoal fazendo café, comida na cozinha, o corpo na sala, né? Então, a morte fazia parte do nosso dia a dia, né? Os últimos dias dos doentes não era no hospital sozinho, era em casa. Não era uma morte mais... Não sei se eu posso usar esse termo, né? Se eu estou na medicina, o senhor me ajuda. Mas mais humanizada, uma morte mais normal, né? Uma morte mais no dia a dia, né? E a criança crescia com aquilo. Uma hora eu vou ver meu papai e minha mamãe ali, né? Hoje não se leva criança. A pessoa já morre no hospital sem ninguém ver, sem acompanhante, né? Ainda mais com o Covid, né? Tá lá, sozinha no hospital, né? Aí, quando é Covid, ainda embala a pessoa toda como se fosse um presunto, né? Aí coloca num caixão todo lacrado também, não pode abrir a tampa do caixão, né? Quer dizer, você não pode mais contemplar o mistério da morte, né? Que é um mistério mais próprio de nós, porque a cada momento a gente está morrendo, né? Uhum. E quando eu tomo consciência disso, eu não tenho que ficar desesperado, eu tenho que ficar feliz. Olha, cada segundo é mais um momento para eu amar a Deus, eu crescer na caridade. Por isso que as almas do purgatório, elas sentem certa inveja de nós. Porque ali elas chegaram no seu limite, vão ser recompensadas até onde elas chegaram. Nós aqui podemos crescer ainda no amor de Deus, né? E aumentar, né, aquele receptáculo que vai portar a graça de Deus no céu, né? Então, eu tenho o hoje para amar a Deus, né? O agora, né? Então, eu acho assim, que infelizmente nós brasileiros não somos dados à meditação, né? A gente não pensa nas coisas que nos acontecem, mas uma consequência que eu tiro desses tantos de mortes de Covid e de outras mortes também, né? Mas agora parece que a morte ficou... pelo menos está mais nas capas do jornal, assim, né? Assim, olha, pode ser eu. Pode ser eu. Né? São Pedro de Alcântara, no seu Tratado da Meditação, ele diz que o primeiro passo para a gente crescer na vida espiritual é meditar sobre a morte. Né? Eu vou ser o próximo, eu não vou ter controle sobre isso. Né? Eu atendo algumas pessoas ricas, né? Com plano de saúde e tal, né? E como que elas estão desesperadas porque o hospital particular, né, de um plano de saúde, não vou citar o nome, né? Está cheio o CTI. E elas estão vindo desesperadas. O meu plano de saúde não tem mais leito. Né? Quer dizer, a segurança dela estava ali naquele plano de saúde e acabou. Né? E tudo pode ser tirado de nós. Se começar uma terceira guerra mundial, por exemplo, a gente não vai ter essa vida normal. Todos nós sofreremos as consequências, nós vamos ter que nos readaptar. Agora, quem tem fé não precisa ficar tão preocupado assim. E não é que teologia da prosperidade não vai lhe faltar nada, porque isso é contra a fé. Né? Vamos pensar em São Maximiano Maria Kolbe. 14 dias lá, pelado, né? lá no campo de concentração, né? No meio de um monte de homem. Né? Imagina, hoje o padre coloca short para brincar de bola. Né? Daquele tempo, o padre não mostrava nem a canela. Uma humilhação total, nu diante daqueles homens e consolando. O que esse homem tinha? Não era virtude humana. Né? Muita gente acha, né, até porque tem muita gente vendendo curso disso, né, que a vida espiritual, a santidade, é uma vida humana melhorada. E não é. Não é. A vida espiritual é uma vida substituída. É quando você diz, eu não vivo mais. É Cristo que vive em mim. Né? Uma vez, ano passado, né, a minha mãe falou assim, eu tô com saudade, tem muito tempo que você não vem em casa, que eu sou de Minas, né? Então, assim, uma agenda muito, muito cheia mesmo, né? E eu poderia ir numa segunda-feira, que é minha folga, mas é cansativo, né? Cansativo, né? Aí eu falei assim, mãe, quando o bispo me ungiu com as mãos, ele não passou um laço aqui na minha mão? Passou. A senhora não desamassou, não tirou o laço lá para a senhora beijar minhas mãos ungidas? Foi então, aquele laço remete à passagem depois da ressurreição de Cristo, quando Cristo encontra Pedro. E Jesus falou para ele, quando fores velho, um outro te cingirás e irás para onde não queres ir. Eu falei, mãe, esse outro que nos cinge, que nos amarra, é o Espírito Santo. E para onde a gente não quer ir? A gente não quer ir para a cruz, para o sofrimento.
Porque Pedro tinha fugido já da cruz. Mas quando o Espírito Santo nos amarra, não tem como a gente fugir. Mas naquele momento, eu completei a morte que a senhora começou quando me deu o batismo. No batismo a gente morreu. O Carlos Magno morreu, né? Pelo batismo o Felipe morreu, né? E Deus deu uma vida nova, uma vida substituída. Mas nós, sacerdotes, de uma maneira especial, nós morremos novamente ali na catedral. Quando começou essa questão do Covid, não sou mais santo do que nenhum padre, né? Sou muito pecador, né? Mas eu disse, se o bispo quiser, eu moro num apartamento sozinho e dou a unção a quem tiver com Covid. Né? Ficam isolados, sem lidar com outros padres, né? Aí quando a minha mãe, eu falei isso com os meus pais, a minha mãe, isso é um absurdo, né? Minha mãe, tadinha, muito apegada a mim, eu falei, mãe, o Carlos Magno morreu. Né? Agora tem um padre, a senhora tem um filho que é padre. Né? E que glória se eu morrer, né? Como São Maximiliano Kolbe, dando a vida para salvar outra vida. Como São Damião de Molokai, né? Trabalhei numa colônia de Hanseníase, onde o pessoal ia, Felipe, internado até os anos 80, à força, lá em Minas, né? Que está São Damião de Molokai, né? Com um leproso, ele morreu de lepra, né? Ele se ofereceu para ir para a ilha de Molokai para aliviar o sofrimento dos outros. E isso eu disse que é uma vocação específica para os padres. Mas todos vocês, né, pelo batismo, creio que todo mundo, muita gente que nos acompanha seja batizado, né? Todos vocês também têm um sacerdócio batismal. Né? Tem um sacerdócio de Cristo pelo batismo. Que é, eu estou morrendo para que outro tenha vida. Né? Quando o padre ele pega lá o pão antes de estar consagrado, né? Começa a narrar a consagração e acontece a transubstanciação, que o pão se transforma em corpo de Cristo, o padre fala, isto é o meu corpo, que é dado por vós. Ali não é só Cristo se oferecendo novamente, é o padre pelo seu celibato, por isso que o padre tem que ser celibatário, ele diz assim, o meu corpo, com toda a parte erótica, com o ágape, com o eros, né? com tudo isso, né? com toda a filia, o meu corpo, com todo o meu sentimento, ele é dado por vocês. E os leigos também, naquele momento, têm que se lembrar que não há outro caminho para a sanidade senão a oferta. Me parece, eu não fiz nenhum estudo aprofundado, né, que muitas das doenças que as pessoas reclamam que têm é por egoísmo. Não que as doenças não existam, não estou negando, não. Existe, depois que ela existe, tem que ser tratada, né? Mas muita coisa é o egoísmo. Eu não quero dar o meu corpo para você. Eu quero que vocês se ofertem a mim, mas eu não quero nunca ofertar, eu nunca quero sair de mim para dar, né? E essa obsessão, né, de querer ser servido, que leva a muitos desajustes psicológicos, espirituais, e que nos leva a querer ter tudo sob controle, né? Essa obsessão, assim, eu quero ter minha vida nas minhas mãos, isso não existe. A minha vida está nas mãos de Deus, eu não consigo dar um dia a mais na minha vida. Por isso que muitas mulheres, muitos casais, optam pelo anticoncepcional, porque querem ter a sua vida na sua mão, né? E acham que conseguem fazer planos. Não, eu vou organizar minha vida financeira, eu vou organizar minha vida afetiva, eu vou construir a minha casa, né? Eu quero tudo nas minhas mãos. E quando eu tiver tudo nas minhas mãos, eu penso se eu vou dar um sim ou não a Deus. Minha gente, a gente não consegue lembrar muitas vezes do telefone. Eu já não lembro telefone mais. Depois da agenda do celular, eu não consigo guardar telefone mais, né? E a gente quer ter a nossa vida nas nossas mãos. Isso, Felipe, só traz sofrimento. Porque a gente sabe assim, fui eu que escolhi mesmo. Isso eu estou sofrendo porque eu escolhi, né? E não tem como. E não tem como, né? A realidade ela é dura demais para a gente ficar lutando contra ela, né? A gente tem que aprender a dançar com a realidade, a cantar com a realidade, a louvar no meio da realidade e deixar que Cristo me transforme, Ele me transformando, pela luz que irradia dele, eu transformo em realidade, né? Tem um salmo, eu estou falando demais, né? A boca está até espumando. Você pode intervir, né? O espaço aqui é todo teu. Tem um salmo que diz assim, foi o salmo no dia da festa de Santo André, 30 de novembro. Seu som ressoa e se espalha em toda a terra.
Aí som a gente imagina palavra, né? Depois o Salmo continua assim: não são discursos, nem frases, nem vozes que podem ser ouvidas. E eu fiquei pensando assim, talvez tenha até algum santo que refletiu isso, com certeza teve, né? Se o som ressoa e não são discursos, nem frases, nem vozes que possam ser ouvidas, que som é esse? Falei, é a festa de Santo André. O som que vai se propagar, que não são as nossas ideias, os nossos discursos, é a vida de Cristo que está pujando em nós e sai de nós, né? Sai de nós. Que quem aqui tem controle? Eu não tenho controle sobre a internet. Eu tenho aqui um bom Wi-Fi, um bom plano de telefone por causa das transmissões da missa online. Eu tenho um bom plano no celular e eu não tenho controle. Pode cair um raio e acabar. Né? Eu vou ficar triste. Nossa, uma live com o professor, com o Dr. Felipe Duarte. Eu queria fazer essa live há muito tempo. Mas não vai ser coisa que vai durar mais de 3 segundos. Né? Amanhã eu tenho uma fila de confissão para atender, né? A realidade grita por nós, né? Ela grita por nós, né? E a gente tem que tomar muito cuidado, porque a nossa realidade é só nossa. Ninguém vê o mundo a partir dos nossos olhos. A gente pode até tentar dizer um pouco, olha, eu estou sofrendo com isso, dói aqui, dói ali, né? Mas quem está passando pela dor é eu. Né? A cruz, ela é minha. As pessoas podem até tentar aliviar um pouco a cruz, né? Um pouco a dificuldade, mas a cruz, ela é minha. Eu tenho que passar por ela, né? As mães superprotetoras, por exemplo, elas não conseguem ver os filhos sofrerem, porque é lógico, é próprio do amor, a gente quer aliviar o sofrimento da pessoa amada, né? Isso que nos motiva a conversão, quando a gente sabe que o nosso pecado levou Cristo para a cruz, e a gente ama Jesus, a gente quer aliviar esse sofrimento que ele teve através da nossa conversão. Mas há uma cruz que é da pessoa. Eu não posso passar pela cruz por ela. Essa é minha história. Vai ser a minha glorificação no céu quando eu passar por essa cruz. Né? Ela é minha. Por isso que Santa Teresa de Ávila, que está aqui, ela diz assim, a cruz que você abraça, a gente pode até dizer assim, a realidade que você abraça, ela fica mais leve do que a cruz que você arrasta. Né? Com Aí certeza. demais. Nada, isso tem tudo a ver com tudo que eu estava estudando aqui esses dias, para trazer para cá de alguma forma, né? Engraçado como a gente fala a mesma língua no final das contas, porque isso que você falou agora sobre né, essa vida que nós experimentamos, ela é só nossa, isso tem tudo a ver com essa questão desse sofrimento que a gente encara. Né? A nossa vida, no final das contas, ela é uma história a ser contada. E é isso que define quem nós somos. E essa é a resposta que nós vamos dar no final da vida de quem somos nós. Vai chegar um momento em que nós seremos confrontados pela morte e ela nos perguntará, quem é você? E essa pergunta, de fato, nos levará para o céu, ou para o purgatório, ou para o inferno. Né? Então, Adélia Prado tem um poema que ela termina assim, falando do juízo, né? Ó minha alma, prepare-se para encontrar aquele que sabe fazer perguntas. Porque aqui a gente consegue, ainda mais no Instagram, eu falo isso muito com os meus dirigidos espirituais. O Instagram é uma vitrine, ninguém coloca produto feio em vitrine, né? E, de uma maneira geral, ninguém sai por aí abrindo o peito e mostrando assim, olha, esses aqui são os meus erros. Uns fazem até com marketing, né? Olha como que eu sou ruim, né? Mas não há nada mais orgulhoso do que dizer eu sou o pior dos pecadores, né? Isso é uma frase cheia de orgulho, né? A gente não pode dizer, eu não sou o pior dos pecadores, não. Eu não matei ainda, não roubei, né? Eu tenho aqui uma inveja, um juízo temerário, né? Mas eu sei que eu não sou o pior dos pecadores, mas eu sei que eu sou pecador, né? A gente tem que tomar cuidado nesse mundo de vitrines. É muito fácil a gente esconder para os outros quem a gente é, né? E a gente acreditar nessa mentira que a gente conta, que é o pior. Né? Cristo é a verdade plena, não há sombra de mentira nele. Né? Então a gente tem que tomar cuidado, né? E se confrontar, não só para salvaguardar uma biografia, né? O pessoal famoso, eu não quero macular minha biografia, não é isso. Né? Mas a minha biografia é aquilo que Cristo escreveu em mim. Essa é a minha história. O livro do Apocalipse diz que
a vida dos ímpios vai estar dispersa em vários livros, né? Quer dizer, não vai ter coesão, não vai ter uma linha que conduz, né? Mas o justo terá escrito sua vida no livro da vida, né? O livro da vida é Cristo. Então, o que vai ser escrito lá é aquilo que Cristo fez em mim, né? Aquilo que eu deixei, aquilo que eu não coloquei obstáculo na graça dele para ele agir em mim. Sim, é muito bonito, né? A maneira como o livro do Apocalipse se refere a isso. No ponto de vista que quando nós nos perguntamos isso, né? Quem nós somos, né? A nossa vida só começa a fazer sentido, a ser plena de sentido, quando nós olhamos para aquele que de fato é. Né? Existe uma pergunta que grita dentro de cada um de nós. Né? Quem é o Padre Carlos? Quem é o Felipe? No final das contas, nós somos aqueles que nós somos. Ponto. Então, ainda que todas as circunstâncias fossem diferentes, ainda que tudo na minha vida fosse diferente, ainda que eu fosse o padre e você o médico, nós ainda seríamos o Felipe e o Carlos. Né? E isso é algo que é tão profundamente atrelado a Deus, né? Que foi quem nos deu a vida, quando estava lá em cima, né? Quando a gente costuma dizer, e nos criou e nos mandou para cá. Né? Existe ali uma parte tão profunda, tão íntima do nosso ser, que ela só cabe a nós e a mais ninguém. E cada vez que nós nos aproximamos dessa verdade, dessa vida, dessa fonte, né? Que é Cristo, nós nos aproximamos da verdade. E nós nos aproximamos dessa realidade que é eterna. Das coisas que nós não conseguimos abraçar, mas que nós levaremos de fato para a eternidade. E infelizmente a gente dispersa o nosso olhar tanto nessas coisas que nós conseguimos juntar, né? Como aquele homem insensato que constrói para si o celeiro e finalmente se permite descansar até que um dia Deus lhe pergunta, né? Deus lhe toma. Naquele mesmo dia, quando ele terminar o último celeiro, Deus vai gritar assim, louco. Louco, né? Essa é a nossa realidade. Nós vivemos como loucos o tempo todo, e isso tem se evidenciado demais nesse ano. Nos meus últimos stories aí, a galera tem testemunhado a polêmica, né? Falando que eu estou menosprezando o vírus e que não sei o quê. Não tem nada a ver com isso. É óbvio que quem está com sintoma do coronavírus tem que ficar em casa. É óbvio que o grupo de risco tem que ficar em casa e tomar cuidado. E se for sair na rua para as coisas devidas, tem que se precaver. É um momento, né, de restrições, mas o que nós estamos fazendo, na verdade, quando nós olhamos para a população, é uma população que, de repente, se deparou com a possibilidade de o plano de saúde não ser suficiente para garantir a vida aqui na Terra. E nunca foi. E nunca foi. Porque qual é o plano de saúde que vai te salvar de um capotamento na estrada? Né? Qual é o plano de saúde que vai te salvar, por exemplo, do que aconteceu comigo há um tempo atrás? Eu contei essa história outro dia no Story, eu vou trazer aqui hoje de novo. Quando eu completei 1 ano de casado, eu saí com a minha esposa. Nós voltamos ao hotel onde nós tivemos a nossa lua de mel. E aí, nós saímos, isso tem 2 anos, nós saímos e fomos jantar. Na volta do jantar, ou na ida, não me lembro muito bem, estava ventando muito, era na beira da praia, e uma das placas de vidro da varanda do hotel que a gente estava passando embaixo se soltou. E quase caiu sobre a nossa cabeça. A gente sentiu o vento, a gente achou que era alguma coisa, uma porta que tivesse aberto atrás e quebrado. Mas, na verdade, quando a gente olhou, era uma placa de vidro. Se por um segundo, né, de distração que nós tivéssemos dado ali no caminhar, olhado para o lado, nós estaríamos mortos os dois ali, certamente. O negócio era lá de cima. Então, a vida, né, ela constantemente é um convite a esse entregar-se pelo agora. Como o senhor falou, de que todo o resto é uma ilusão. E nós invocamos isso o tempo todo a Virgem Maria. Rogai por nós pecadores agora e na hora de nossa morte. São os 2 momentos que nos definirão no final das contas. E na hora de nossa morte, como aquela resposta final que nós vamos dar. E aí? Aquilo que você juntou, para quem vai ficar? É a mesma resposta que nós daremos a Deus quando Ele nos interpelar pelo nosso celeiro. Né? O que estará lá dentro deste celeiro? É o plano de saúde? É a carreira? É a casa? É o carro? Tudo se esvai. Tudo se esvai. E no final das contas, existe um mundo, né, que nós abraçamos ali, de coisas que não passam, como o próprio Cristo fala, né, céus e terras passarão, tudo, todas essas coisas nas quais nós nos garantimos de alguma forma passará, e a sua palavra não passará, ou seja, a sua presença enquanto verbo encarnado não passará. E é este verbo que nos alimenta.
E, infelizmente, as pessoas cada vez mais renegam esse verbo e se alimentam daquilo que a traça corrói, né? E que o ladrão vai roubar, né? E vivemos como loucos, né? Vivemos como se não fôssemos morrer e morremos como se não fôssemos viver para a vida eterna. Isso é o pior. Há uma mulher, né, de uma nova comunidade, que ela deu câncer, e ela, assim, ela é uma mulher muito, muito de Deus mesmo, muito de Deus. Ela foi definhando, assim, na cama, definhando, e um dia o padre dessa comunidade foi visitá-la junto com a fundadora, né? E ela pegou no braço da fundadora e falou assim: me ensina a morrer. Eu não sei morrer, me ensina a morrer, né? E a fundadora, voltando no carro com o padre, conversando com isso, falou assim: olha, nós vamos rezar o nosso terço normalmente, agora e na hora de nossa morte. Depois a gente vai rezar mais um terço, vai ser meditativo. Assim, rogai por nós pecadores agora, que é a hora da nossa morte. Agora é a hora da nossa morte. Porque para que nós tenhamos essa vida substituída, para que Cristo tenha vida em nós, não sou eu que vivo, é Cristo que vive em mim, eu tenho que morrer a cada instante, né? Esses dias a gente teve, até um tempo já, na verdade, né? A gente teve um retirinho para os jovens de um dia só, porque estavam meio dispersos, né, por causa da pandemia e tal. E veio muito adolescente, eu subi no banco da igreja, né, e disse: gente, eu vou mudar uma coisa que eu ia falar aqui agora, né? Vocês conhecem exame de consciência? Aí uns falaram que sim, outros que não. É aquilo que a gente faz antes da confissão. Eu falei: não, é uma prática diária. Eu, por exemplo, essa noite, eu vou ter que me confrontar com Deus na oração e eu vou ter que me perguntar: se eu subir nesse banco para comunicar melhor e chamar atenção para vocês, ou eu subir nesse banco para o Carlos Magno ser mais aplaudido? Né? Com a desculpa que está anunciando Cristo, a gente consegue maquiar bem os nossos vícios. Não, eu estou fazendo isso para anunciar. Não, mas no exame de consciência com Deus, nesse confronto, será que não foi mais um ato de orgulho? Será que Cristo não morreu mais uma vez na minha alma para que o Carlos Magno, o velho homem, voltasse aqui? Então, agora é a hora da nossa morte, né? Agora. Né? Agora que você está vendo aqui essas 280 pessoas nos vendo, né? Agora é a hora da sua morte, agora. Né? Daqui a pouco, né? Seu público, né, deve ser bem feminino, né? O seu marido daqui a pouco vai estar lá de cara feia, com toalha molhada em cima da cama. Agora é a hora da sua morte, né? Agora, né? Você vai morrer para que Cristo, né, transpareça em você. Com certeza, padre. E nesses tempos, né, apesar da gente estar comentando tanto aqui sobre essas dificuldades, sobre esse terror aparente que pode ser a morte para nós, para aqueles que forem pegos desprevenidos, né, de alguma forma, a morte carrega em si, na verdade, também uma grande mensagem de esperança, né? O próprio Verbo, né, o próprio Verbo encarnado passou pela morte, né, e não encerrou ali a sua história. Ele, com a sua própria vida, escreveu isso. A morte não é o fim, né? Se vocês tentarem assassinar a morte, a verdade, ela ressuscitará no terceiro dia, né? E assim será com todos aqueles que morrerem também nessa esperança. Existe uma coisa que é capaz de nos tirar das aflições do tempo presente, né? É um recurso muito simples que nós temos, ele é gratuito, ele é fácil de exercitar, ele está à disposição de qualquer pessoa, mais simples ao mais letrado. Existe um recurso que nós temos que é capaz de nos tirar do turbilhão das emoções, seja num ano difícil, seja numa briga de família, seja numa dificuldade financeira, seja numa dificuldade familiar, né, num relacionamento. Existe um recurso ao qual nós podemos recorrer que consegue nos tirar dali sem que nós saiamos daquela situação, que é a nossa imaginação. Mas o que eu chamo de imaginação aqui, né, é a nossa capacidade de ter os olhos fixos naquilo que importa. A nossa capacidade de olharmos para o sofrimento, de olharmos para a dificuldade e mirarmos o alto, né? Como São Paulo diz, buscar as coisas do alto, onde Cristo está sentado à direita de Deus. Então, nos momentos de dificuldade, nos momentos de provação e até nos momentos de alegria mesmo, que a gente tende também a se dispersar demais e a olhar para baixo, trazer os méritos para as nossas mãos, né? Nós temos essa capacidade de, vislumbrando a morte, vislumbrando a dificuldade, olhar para aquilo que está depois disso, né? E isso pode ser traduzido, em outras palavras também, como a própria esperança, né? A gente está em tempo de Natal, aí, a semana em que nós vamos celebrar o nascimento do Cristo, que é
uma noite carregada de símbolos, né? Carregada de um misticismo tão forte, de um período extremamente sombrio, né? Um período em que houve ali uma verdadeira perseguição ao Cristo que estava para nascer, e de maneira tão cruel, né? Nesse último recurso, né? O mal tentou matar ali o próprio Cristo, e naquela noite, escondida dos olhos dos grandes, Cristo apareceu. Como já no seu nascimento, ele já aparece nos mostrando aquilo que realmente importa, né? Longe dos olhares dos reis, longe dos olhares dos nobres, ali no ventre daquela mulher jovem, simples, né? Mas que era totalmente próxima de Deus, totalmente íntima, né? Do Espírito Santo, e que conseguiu deixar ali na humildade da sua existência a vida acontecer, né? E trouxe ao mundo a salvação, né? E quando nós olhamos para esse ano de 2020 especial e nos confrontamos com essa possibilidade de morte, essa possibilidade de dificuldade, tanta gente que perdeu emprego, tanta gente que viu a sua vida transformada, né? A gente olha para Cristo e a gente vê que existe uma mensagem ali muito clara, né? Não é o fim. Não é o fim. Não nos deixemos iludir pelas sensações deste mundo, né? Aquilo que está por vir ainda é muito maior, né? Não há como buscar a vida eterna se aqui, em vida, nós recusamos essa proposta o tempo todo. Nós escolhemos aqui arrastar as nossas correntes nesse mundo e não buscamos, não aspiramos essas coisas do alto, essas coisas que nos alimentam para a vida eterna, né? Não nos confrontamos com a verdade todos os dias, não olhamos para as nossas atitudes e discernimos ali aquilo que verdadeiramente é bom, aquilo que verdadeiramente é mal. A gente pode buscar uma vida, né, parecendo que a gente está de férias o tempo todo. E é isso que o mundo tem a nos oferecer. É evidente. E tem muitas coisas boas nesse mundo que podem ser muito bem utilizadas, né? Obviamente, a mim como médico, ao senhor como padre, todos nós gostamos de um bom jantar com amigos, todos nós gostamos também de um dia de descanso para recuperar as energias, né? Não há nada de mal, né? Em aproveitar deste mundo que Deus dispôs a nós para que tomássemos conta dele, de fato. Mas nada disso pode nos tirar do foco do que é, de fato, construir essa caminhada para o céu, né? E muitas pessoas esse ano tiveram a possibilidade de, na verdade, começar a se questionar sobre, caramba, o que é que eu tenho feito até aqui que me deu uma real sensação de segurança? Porque numa mínima ameaça de morte, talvez de um vírus que esteja totalmente distante da minha realidade, eu estou aqui de quarentena na minha casa e morrendo de medo. Porque, de fato, se a minha vida acaba hoje, para onde eu vou? O que eu vou levar? O que me espera nesse outro lado? Né? Porque não consegue contar a sua história dessa maneira consistente, de falar, não, eu não sou só o Felipe, que é médico, que é esposo da Camila, que é o pai da Maria Alice. Não, eu sou filho de Deus, né? Existe um lugar do qual eu vim, para o qual eu tenho que retornar. E neste lugar não entrará nada disso que eu consigo acumular neste mundo, que não a bondade, que não a justiça, que não a honra, que não o perdão, né? Que não o bem. Então, quando a gente tem essa oportunidade única, né, de olhar para a morte e perceber que, caramba, e esse celeiro aqui, para quem vai ficar, né? Esse é o mesmo momento em que nós devemos realmente nos deparar com essa mensagem de esperança do Natal, né? Que vem aí para, de certa forma, encerrar esse ano e deixar essa mensagem final de que nós não estamos sozinhos, né? Não pela presença de um mundo que nos consola, mas pela presença de um Deus que nos tira daqui o tempo todo, né? Que quer nos tirar daqui o tempo todo, né? E ao qual nós precisamos recorrer e nos alimentar diariamente para não nos deixarmos enganar por essas outras vozes que nos chamam o tempo todo, né? Eu tenho um público no Facebook muito diverso, né? Tem muitas senhoras de paróquia, né? Então eu vejo muito o que elas compartilham, né? E uma lá compartilhou que nós não teríamos motivo para comemorar o Natal esse ano, né?
Eu entendo completamente quando uma senhora está em casa, compartilha um texto desse, porque de fato é uma coisa dolorosa, porque aquilo que era o normal do mundo, o dia a dia do mundo, né? É, teve uma mudança, né? Só que ao mesmo tempo, quem fala isso não tem consciência do que é o mundo. Né? Tem guerra acontecendo para tudo quanto é lado, né? No Brasil tem uma guerra velada, 60, 60, 70 mil homicídios por ano. É uma guerra, mais do que morreu no Iraque, né? Então é uma guerra também, né? Uma pessoa que fala isso não tem motivos para comemorar, ela nunca foi numa periferia levar cesta básica, porque ela veria lá situações complicadíssimas, né? Situações que eu chego em casa ou no sacrário, né? Vou conversar com Jesus, eu só consigo chorar, né? Só consigo, porque são situações assim que humanamente eu não tenho resposta. Mas eu tenho uma resposta, é Cristo, aquilo que o apóstolo disse, eu não tenho ouro nem prata. O que eu tenho eu te dou, é Jesus Cristo, né? Ele vai estar aí sofrendo contigo, chorando contigo, sorrindo contigo. E se você viver o que você estiver vivendo, né? Com ele, ele te dará a recompensa num dia, né? E se você está unido a ele, por uma questão mística, o dia 25 você vai se alegrar, porque é a esperança que nasceu, e não é a esperança num governo, não é a esperança num cientista, não é a esperança num homem, é a esperança nele, em Cristo. Ele venceu. Todos os homens são derrotados. Os mais poderosos, né? Nero queria destruir a igreja, o Império Romano todo querendo destruir a igreja, né? Depois os bárbaros, né, que entraram querendo destruir a igreja. Na Idade Média, muitos reis querendo destruir a igreja. Na Idade Moderna, na Revolução Protestante, depois o Iluminismo, a Revolução Francesa, todos esses, Hitler, Stalin, todos querendo destruir a igreja. E Cristo está aí, ele venceu, né? Há um meme muito engraçado, né? Nietzsche falando assim, Deus está morto, né? Ele na porta de uma igreja, e depois está o túmulo dele assim, e Cristo lá, esse Cristo de meme, né? Nietzsche está morto, né? Então, assim, a morte está aí, né? Mas parece que nós esquecemos aquilo que Cristo falou, né? Aqueles que estão unidos a mim, mesmo que mortos, viverão, né? Acabou que a conversa que foi para outro lado que eu havia programado, né? Eu queria falar um pouquinho, se nós temos tempo ainda, não sei. Temos, Né? temos. Se temos. Sobre essa questão de obsessão ter uma vida sob controle, né? Isso atrapalha a vida espiritual. Né? Padre, eu não consigo ter vida espiritual porque os meus horários são diversos, mudam. Né? O meu filho não conseguiu criar rotina, o meu esposo trabalha de vendedor, então essa obsessão pela rotina, né, por ter uma vida sob controle, isso trava a vida espiritual. Cristo disse assim, orai sem cessar. Ele não disse, orai quando a casa estiver arrumada, né? Orai quando seus filhos tiverem passado na universidade e você vai estar sozinho em casa. É orai sem cessar, né? Orai sem cessar. Às vezes Deus grita aos nossos ouvidos, né? Aqui tem o santinho do Carla Cucci, né? A canonização dele, eu conheço ele desde 2011, né? Quando lançou a primeira biografia dele em italiano, eu já conhecia. É um jovem assim, que me deixou um pouco maluco, assim. Falei assim, gente, o que eu estou fazendo com a minha vida? Né? Porque a gente vai postergando, né? Postergando a nossa conversão. A gente fala assim, não, no dia que eu for padre, aí sim eu vou conseguir ter vida espiritual, vou rezar o terço. Ou no dia que eu conseguir um emprego X, com um horário X, aí que eu vou conseguir. Não vai. Se na sua bagunça você não consegue encontrar Deus, né? Sua casa pode ser um showroom, você com 10 empregados que você não vai encontrar. Porque Deus se dá na realidade concreta do dia a dia. Né? Nesse dia a dia, nesse labor do dia a dia, nesse trabalho do dia a dia, que Deus vai se ofertando a você e você se oferta a Deus. Né? Trocando juras de amor com Ele,
Cristo, eu vou lavar roupa agora, vem lavar roupa comigo, né? Eu vou tomar banho, vem tomar banho comigo, né? Eu vou atender um cliente, vem atender junto comigo, eu vou trocar uma fralda, vem aqui. Você vai transformando a sua vida em oração. É como se colocasse graveto seco na fornalha ardente, que é quando você tivesse um tempinho, agora eu vou conversar contigo. Eu fui só mandando o zap durante o dia, agora eu quero ter o meu face a face, eu quero ter o meu enamoramento contigo, eu não quero ter só essas juras de amor durante o dia, eu quero estar contigo. E essa obsessão que as pessoas têm, né? Tem uma obsessão que eu tenho falado muito na direção também, é pela constância. Padre, eu não consigo ser constante. Ué, as pessoas pensam que rotina e constância é sinônimo de não sofrimento, né? Ah, eu tenho uma rotina, eu tenho uma constância, e isso... Não. Para você ser constante, para você ter rotina, você tem que sofrer muito, muito, né? Somente os violentos conseguem rezar. Porque não é todo dia, na maioria dos dias, a gente não está com vontade de rezar. Ai, minha Nossa Senhora, estou aqui com o tercinho na mão, agora eu vou conversar contigo, né? Tá muito bom. Não, eu tenho aqui gente para atender, fila de confissão, mas é minha obrigação, eu tenho que rezar, eu tenho que estar com o Senhor, né? Então, assim, essa obsessão pela rotina, pela constância, isso trava a vida espiritual também, né? E que dia? Que dia que a gente vai começar, né? São Felipe Neri dizia, né? E agora, quando, caros irmãos, quando vamos começar a amar Deus, né? Quando vamos começar a amar a Deus, né? Agora, tem que ser agora, hoje, sem desculpa, né? Eu vou amar Deus. A gente vai constantemente mentindo, né, para nós mesmos, nessa busca por uma vida confortável, onde Deus possa aparecer ali no seu devido momento, né? Até para Deus a gente cria o horário em que Ele deve se manifestar na nossa vida. Você citou bem a questão das famílias, né, que se envolvem aí com esses questionamentos em relação ao anticoncepcional, então nesse dilema, é a realidade de muitas mulheres aqui que nos acompanham hoje nessa live. E quando eu falo mal dos anticoncepcionais aqui, muitas delas se incomodam de alguma forma, ou não conseguem entender o que eu estou falando, como se... Mas eu vou ter, assim, tantos filhos quanto forem possíveis ou necessários, eu não vou cuidar da minha família, das contas para pagar? É claro que sim, né? O que nós estamos querendo dizer é o quanto nós estamos impondo limites na nossa vida para que, de fato, esse amor generoso se manifeste e a gente dê espaço para que Deus habite ali na nossa vida e possa, de fato, tomar conta das coisas, ou quando nós estamos criando lugares ali para Ele, em que Ele possa aparecer estrategicamente, né, naquilo que nos for conveniente, como se, no final das contas, Deus fôssemos nós, né? Essa é a grande ilusão que a gente faz na nossa vida, como Adão e Eva fizeram, né? É o mesmo pecado, nós repetimos o tempo todo essa intenção de sermos os senhores da nossa vida e os conhecedores do bem e do mal, né? Eu disse que o padre morre, né? Quando ele se ordena, ele morreu. O casal, o homem e a mulher, quando casam, deveria ser, né? Eu morri também. No fundo, quando as pessoas arrumam desculpa, na verdade elas querem continuar com o estilo de vida de solteiro, né? Ah, se eu tiver mais um filho, eu não vou poder ir para a praia. Você acha que Cristo morreu na cruz para te dar uma vida de uma semana em Cabo Frio? É isso que ele tem para te oferecer? Né? É isso? É muito pouco. É muito pouco. Né? Eu não vou poder... É isso que Cristo tem... A vida nova que Cristo vai te dar foi essa? Né? Não, eu morri. Tô ofertando a minha vida, eu tô dando a minha vida. E quando a gente faz isso, é lógico, é doloroso, é cruz, né? Mas a nossa vida ganha sentido, né? Todo padre tem tentação, né? O Padre Pio tinha altas tentações, né? Quando eu tenho uma tentação, eu gosto de levar a tentação até as últimas consequências, né? Isso, é esse caminho, se acompanhar o caminho da tentação, né? Não só uma queda, mas fazer da queda um estilo de vida. É isso que eu quero. Não, parece que isso dá certo. Eu comecei a criar, né? Não, porque eu posso, com o dinheiro, criar uma escola católica, né? E fui criando, assim,
um ramo de desculpas, né? Um ramo. Nossa, não, eu vou ter que estudar sobre isso, meu pai é contador, eu gosto de contabilidade, eu gosto de número, etc, etc, etc. E aí eu pensei, não, é isso que eu quero. Eu larguei meu pai, minha mãe, uma futura esposa, né, uma namorada, para entrar no seminário, abrir mão dos filhos, para ser investidor de bolsa. É isso, é isso. Se eu continuar o raciocínio lógico, é isso que eu quero. É colocar um terno, uma gravata e investir. Não é isso, não é isso. É um casal, né, que tem problema sei lá, com adultério, né? É isso que tu quer, rapaz? Não é isso que tu quer, moça? Né? Continuar esse caminho, construindo uma fantasia que começa com a mentira, que começa com o erro, que começa com o egoísmo. Você acha que isso vai ser feliz aonde? Aonde tem felicidade nisso? Não tem. A nossa consciência, ela vai nos acusar mais cedo ou mais tarde. E a gente vai começar a recusar tudo que nos acusa a consciência. Né? Quando a gente vê um casal feliz, não, com certeza ali tem alguma coisa atrás, né? Porque a nossa consciência dói, né? Dói, né? Então, assim, levem as suas consequências. Imagina você diante do tribunal de Cristo, né? Falamos muito da morte. Imagina você diante do tribunal de Cristo. Olha, Cristo, a igreja dizia isso. O padre Carlos, que eu chamava de radical, dizia isso, né? O doutor Felipe Duarte dizia isso, mas eu não quis, né? Eu não quis porque eu queria passar, né? Era o meu sonho, né? Passar uma semana em Búzios, né? O senhor sabe que se eu fizesse aquilo que ele está falando, não ia poder. Aí Cristo vai mostrar a janelinha do céu aqui, ó. Olha o que eu estou te oferecendo. Né? E você quis uma semana em Búzios. Lá com aquela água salgada, aquele calor, aquele negócio colando o corpo, né? Era aquilo que você queria. Né? Uma pessoa que fala isso, ela nunca vai entender, a não ser por graça de Deus, o que é uma vida substituída. O que é, assim, se entregar nas mãos de Deus, uma vida nova. Que pode ser que a providência dele um dia encaminhe e você vai estar. Mas você vai estar já com um coração diferente. Chesterton tem uma frase sobre o lazer, que eu não vou conseguir citar literalmente não, né? Ele diz assim que estão espalhando, isso lá em 1910, né? Que nem tinha tanto turismo assim, não existia muito turismo, a não ser o turismo religioso, né? O mundo moderno prega a falsa ideia de lazer, onde eu vou com os mesmos problemas que eu tenho, mas esqueço por alguns momentos que eu não tenho mais, como se eles não existissem mais. Uma coisa assim, entendeu? O que ele está tentando dizer lá, eu não consegui citar literalmente não, né? É que as pessoas projetam nesses prazeres, nesse lazer, o sentido da vida. Não pode. Eu não posso trabalhar o ano todo esperando em janeiro eu passear como se ali tivesse a minha felicidade. Eu não posso. Olha que vida injusta. Né? Eu tenho que ter felicidade olhando no olho da minha esposa. Eu estou me matando por eles. Por eles. Né? E neles eu amo Cristo. Né? Neles eu amo Cristo. É isso, e eu termino falando do São Maximo Maria Kolbe. Né? É isso que ele fez. Né? Ele viu um pai de família lá, ajoelhado, implorando pela vida dele. Não, eu morro no lugar desse homem, eu morro. Eu já morri lá na minha ordenação, eu morro no lugar deste homem. E lá foi consolando, mesmo nu, né? Naquele lugar escuro, ele foi consolando um por um, foi consolando, olha, tenha paz, existe o céu. Né? Oferta a sua vida, oferta a sua dor. Né? E o som de São Maximiliano Kolbe não foi um som ouvido lá nos campos de concentrações, mas ressoa até hoje. Né? Quando a gente tem que comparar a nossa vida com esses grandes. Não é com influencer, né? Tem que comparar a vida com os santos. Eu olho para o São Maximiliano Kolbe, eu sinto vergonha. Vergonha. Eu olho para um São Damião de Molokai e falo, pô, o que eu estou fazendo com a minha vida? Estou aqui planejando as minhas férias, né? O cara só tinha uma intenção, né? Ofertar a vida, ofertar a vida, ofertar a vida. Né? E quando eu oferto a minha vida, né, como Nossa Senhora, né, que é escrava, eu não tenho mais controle. Toma, Senhor, tudo que eu tenho eu te dou, é minha vida. Né? E o Senhor que me deu ela, eu devolvo. Faça o que o Senhor quiser. Faça o que o Senhor quiser. Eu não quero ter controle. Porque quando eu tenho controle, eu só erro. Quando a gente tem controle, a gente só erra. A gente não sabe o que é melhor para nós. Não faço o bem que quero, mas faço o mal que não quero. Né?
Toma, Senhor, a minha vida é vossa, faça. E nós, padres, temos que exercitar isso, né? O bispo transfere a gente para baixo e para cima. E a gente tem que dizer, sim, Senhor, sim, Senhor. O Senhor é a voz de Deus na minha vida. Pode mandar para onde o Senhor quiser. A minha vida está nas suas mãos. Decida aí para mim. Isso tira até um peso das nossas coisas. Faz assim, ó. Não tem que decidir. Outro está decidindo aí por mim. Eu só faço. Eu faço aquilo que eu tenho que fazer. Sim. A realidade está aí batendo a nossa porta, né, Padre, nos ensinando. Nós estamos vivendo aí um momento de debates acalorados em relação à vacina, com a nossa expectativa para o ano que vem. Isso que você falou é perfeito, né? Qual é a nossa expectativa de segurança? Onde nós estamos pondo a nossa confiança? E está esperando uma vacina aparecer para a gente botar o pé na vida e começar a amar e servir aqueles que estão ao nosso lado aí dentro, com lockdown, sem lockdown. A gente está esperando uma vacina para construir um caminho seguro, para começar a fazer alguma coisa. E a gente olha para a história dos santos, o que eles tinham na mão para tomar essas atitudes heróicas? O que eles tinham na mão para eles irem para esse martírio, né, verdadeiro que viveram? Né? Então, que mais a gente precisa ter nas mãos, além do Cristo, né? Para a gente tomar coragem, tomar essa decisão de servir e de fazer aquilo que a gente tem que fazer. E não se deixar dominar pelo medo, não se deixar dominar por essas vaidades, né? Por esse orgulho, por essa soberba que nós vivemos todos os dias, de nos colocarmos no lugar de Deus. Então, se nós já temos o Cristo, né? Não dá para botar esperança em mais nada. Não dá para botar esperança em mais nada. Eu agradeço extremamente aí a generosidade de estar aqui com a gente hoje, né? Pedindo sempre as orações aí por todas essas mulheres que nos acompanham, por todas essas famílias que nos acompanham, né? Que vivem aí essa jornada que nós estamos vivendo aqui nessa página, nesse caminho de tentar encontrar a verdade a todo custo, viu? O senhor será sempre bem-vindo aqui, terá as portas sempre abertas aqui para quando o senhor quiser voltar. Amém. Quando quiser, pode convidar. Eu também estava respondendo caixinha, meu Instagram cresceu um pouquinho também, né? Mas eu decidi colocar um pouco o pé no freio, a fila da confissão está grande, né? Aqui eu posso responder 1000 perguntas, Isso. mas somente no tu a tu que eu posso dizer assim, os teus pecados estão perdoados, e isso não tem curtida, não tem seguidor que pague isso, entendeu? Essa capacidade invejável, com certeza que nem influencer tem. Jamais. Eu agradeço imensamente. É impressionante. Assim, é uma coisa que, é lógico, a gente não pode compreender, senão a gente morreria de amor, né? Mas tem uma frase que eu até postei um tempo atrás, assim, a nossa capacidade ela é muito efeminada, né? Hoje não se beija mais as mãos dos sacerdotes, por causa, alguns não gostam e tal. Quando o bispo acabou de ungir minha mão, eu ficava assim, ó, porque eu sabia que não era mais mão minha, era a mão de Cristo, né? Que deve abençoar, que deve ungir, que deve perdoar, que deve consagrar. Não é minha mão, não é mérito meu. Carlos Magno morreu. Não é mérito meu. É Cristo que tem que sair aqui para fora, né? As pessoas não podem enxergar o que elas têm que enxergar Cristo. Importa que eu diminua e ele cresça, né? E ele cresça no coração de cada um. E Deus vai cobrar dos seus sacerdotes isso, né? O quanto ele fez Cristo crescer no coração do povo. Tá bom? Amém, Padre. E nós aqui estaremos sempre rezando, né? Também pela sua vocação, viu? Por favor, por favor. Com certeza, já falei com ela. Vou combinar essa volta aí. Tá bom. Deu uma cortada aqui agora, Padre. Acho que deu uma cortada, mas eu agradeço muito aí pela presença, viu? Uma boa noite. Eu dei uma benção aqui, eu falei que Deus abençoe em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Boa noite. Amém. Boa noite. Fiquem todos com Deus. Muito obrigado. Tchau, tchau. Até mais. Tchau, tchau.